Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro. Vamos às manchetes de hoje. 14 pessoas denunciadas por fraudes e desvio de 13 milhões de reais do Internacional. O Clube Internacional. Notas frias eram emitidas para encobrir os gastos. E uma das justificativas dos acusados para o rombo no clube seria o pagamento de um pai de santo. Exclusivo, capturado o último suspeito de assalto à lotérica de Arroio dos Ratos, na região carbonífera. A nossa equipe acompanhou o momento da prisão. Câmeras de segurança do local flagraram a ação dos bandidos que aconteceu ontem no centro da cidade. E atenção para esta imagem. Um caminhão invade um posto de combustíveis na cidade de Morro Reuter, na Serra. O local ficou destruído, ainda bem que ninguém ficou gravemente ferido. O caminhão perdeu os freios, estava descendo, vinha de Santa Maria do Herval, cruzou a BR-116 e foi direto para o posto de combustíveis. Daqui a pouco outras informações. E também é destaque de hoje, mais de 620 pessoas estão fora de casa em todo o estado por causa da chuva dos últimos dias. Apesar do sol e o tempo seco de hoje, o nível dos rios segue subindo. E a preocupação é com a chance de mais chuva nos próximos dias. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande falando sobre as enchentes, porque mais de 620 pessoas estão fora de casa em todo o estado por causa da chuva. Chuva que vem caindo forte nos últimos dias. A quarta-feira, hoje, é ensolarado em todo o Rio Grande do Sul, mas ainda tem chance de chuva e ainda o estado sofre com o reflexo dos temporais e da grande quantidade de água. Por exemplo, em Lajeado, que a gente vê imagens, Lajeado que fica no Vale do Taquari, 86 pessoas foram removidas de casa e estão no abrigo da prefeitura. O rio Taquari está baixando cerca de 20 centímetros por hora. Mesmo assim, no final da manhã, agora de manhã, o nível ainda estava 8 metros acima do normal. É que choveu muito lá na cabeceira do rio, ou seja, lá na nascente. Também na região da Serra, e essa água toda ela desce através de arroios e rios menores, que são efluentes do Taquari, e por isso essa água toda que estava subindo e agora parece que reduz um pouco, mas sempre o alerta por causa da previsão de chuva nos próximos dias. E o nível da água de várias cidades está bem acima do normal. Por exemplo, em Montenegro, o rio Caí está 7 metros acima do normal. Não há desabrigados e a tendência é que comece a baixar a partir da tarde de hoje. Em São Sebastião do Caí, 18 famílias foram retiradas de casa. Em Rosário do Sul, 200 pessoas estão fora das residências. Uma cidade embaixo d'água. Este é o cenário de Rosário do Sul, a 400 quilômetros de Porto Alegre, onde o rio Santa Maria está quase 7 metros acima do normal. Pelo menos 200 pessoas estão fora de casa por causa dos alagamentos. A maior parte neste ginásio. Minha família, meu marido, todos estão dormindo aqui, no improvisado, O Bruno saiu de casa para trabalhar na sexta-feira à tarde. Teve que voltar correndo porque recebeu a notícia que a casa no bairro Carmelo estava alagada. O que deu para me salvar foi geladeira, a minha televisão, 2 sofás e a cama. O resto ficou debaixo d'água, porque a hora que eu saí de dentro de casa, a água já estava batendo no meu joelho. Nem este Fusca escapou da enchente. Algumas famílias não tiveram a casa inundada. A água chegou no pátio, mas por causa do risco, acabaram sendo retiradas. A Defesa Civil monitora o nível dos rios. Bastante prejuízo, até no interior das estradas também, na agricultura, na pecuária, está dando bastante prejuízo também. Em São Sebastião do Caí, a Defesa Civil removeu as famílias que vivem nas áreas ribeirinhas. O rio Caí chegou a subir 10 metros acima do normal. Os moradores tradicionais já sabem, possuem casas de 2 pisos e estão sempre preparados, então, para todas essas questões que ocorrem quando o rio sobe. O deslocamento no bairro Navegantes é feito de barco. Algumas casas já são adaptadas às constantes enchentes. Bom, a nossa equipe está bem aqui na área alagada e agora eu estou entrando na casa do Lino Reginaldo, que mora há mais de 30 anos aqui em São Sebastião do Caí. Já perdeu as contas, Lino, de quantas enchentes já pegou? Muitas enchentes. Isso aí não tem... O pessoal que mora aqui sabe que
A água, cada vez que vem aí, estraga muitos móveis, né? E muitos não conseguem tirar, que fica para trás sempre. Como é que vocês fazem, Lino? Porque vocês ficam praticamente ilhados aqui, né? A gente está aqui de jardineira com água ali quase na cintura, no meio da rua. Sim, mas vocês aqui dentro estão praticamente ilhados. Como eu subir mais aqui, não tem mais como sair. Daí só fiquemos lá em cima, lá. Se quiser num armazém, alguma coisa, buscar alguma coisa, nós temos que esperar passar um caico aí e pedir um favor para eles, fazer alguma coisa para a gente. Ou seja, daí só de barco? Só de barco daí. Depois que levantar um meio metro aqui, já não sai mais, né? Fica ruim. Mais de 60 pessoas foram levadas para um ginásio no bairro Navegantes. Esta é a terceira enchente da Silvia, que mora há 5 anos na cidade. Quando eu vi que a água estava chegando na esquina, eu digo, é melhor eu arrumar minhas coisas, é melhor eu ir. Vamos que nem... Se não entrar, tudo bem, mas se entrar... O que é que eu vou fazer daí? Vou perder tudo minhas coisas daí. Dolores é moradora antiga, já está acostumada com a cheia do rio. Trouxe os móveis e até os animais. Eu, como gosto muito dos bichos, primeiro eles. Eu deixo as minhas coisas, mas eles eu não deixo. Atualizando a informação sobre o rio Caí, agora às 11 horas da manhã estava com 12 metros acima do normal. O nível normal do rio é 2,5 metros. A partir de 5 metros já começa nível de atenção. Imagine, agora está com 12 metros e esta é a preocupação. Vindo mais chuva, porque o que acontece? Não é que está chovendo ali em São Sebastião do Caí, como a gente mostrou aí na reportagem. É que chove na cabeceira dos rios e essa água ainda está descendo e por isso a preocupação do rio subir mais ainda. Bom, vamos dar uma olhada como vai ficar o tempo hoje. O amanhecer foi frio em muitas regiões, viu? Com temperaturas inclusive próximas de 10 graus, principalmente na região aqui da Serra e também na região da Campanha. Amanhecer bastante frio, principalmente por causa desta época do ano. Bom, hoje à tarde o sol predomina no estado com aquecimento principalmente mais para o leste. No leste e também lá no noroeste, em Santa Rosa, por exemplo, 27 graus. Nas regiões aqui do Vale dos Sinos e Serra, temperaturas mais amenas, 23 e 24 graus. Pode ter chuva na metade norte, principalmente lá na divisa com o estado de Santa Catarina. Lembram que a instabilidade ela começou pelo sul, foi avançando e está agora parada nesta faixa aqui mais ao norte do estado e sul de Santa Catarina. Vamos dar uma olhada para a previsão aqui para Porto Alegre. Em Porto Alegre esta tarde, portanto, temperatura chegando a 24. Amanhã tem risco de chuva, temperaturas entre 16 e 25. Na sexta-feira o sol retorna entre nuvens, também fica em 26 graus. E no sábado, aí sim tem previsão de mais chuva e a temperatura chegando até 27 graus. Vamos à imagem ao vivo nesse momento no Vale dos Sinos. Vamos com a nossa imagem que mostra toda a região lá do vale. Há algumas nuvens nesse momento, mas o sol predomina. A gente vê ali o Morro de Sapucaia do Sul. Nesse momento lá no Vale dos Sinos, a temperatura variando entre 24 e 26 graus. Esta é a imagem da Rádio HY.net, imagem exclusiva aqui nossa do SBT, que temos aí uma visão total de toda a região do Vale dos Sinos, inclusive região mais para Porto Alegre, ali vendo Sapucaia do Sul. 11 horas e 43 minutos agora e você vai ver ainda hoje 14 pessoas são denunciadas por fraudes e desvio de 13 milhões de reais do Internacional. Notas frias eram emitidas para encobrir os gastos. E uma das justificativas dos acusados para o rombo no clube seria o pagamento de um pai de santo. Daqui a pouco a gente traz todas as informações para vocês. Exclusivo, capturado o último suspeito de assalto à lotérica em Arroio dos Ratos, que fica na região carbonífera. A nossa equipe acompanhou o momento da prisão e câmeras de segurança do local dessa lotérica flagraram a ação dos bandidos que aconteceu ontem no centro da cidade. Aliás, no ano passado também, muito parecida à ação de criminosos. Ontem, a gente vê aí na imagem, eles chegam, pelo menos 3 aparecem, um já sobe, já pula por cima ali do balcão e depois uma câmera por trás vai mostrar, ele começa a juntar todo o dinheiro. Todos esses foram presos. O líder ainda que está sendo procurado. Mas daqui a pouco a gente mostra com todos os detalhes mais este ataque na região carbonífera. Aliás, era de dia, viu? Era de dia, entraram como se fossem fazer aí uma aposta, como se fossem fazer uma compra e fizeram um ataque. Então, tá aí, infelizmente, né? Mais um ataque a uma agência lotérica, desta vez ali na região carbonífera.
E agora de manhã foi preso mais um dos integrantes e a nossa equipe estava lá, Marcelo Chemali, e a gente mostra com exclusividade. Agora preste atenção nesta imagem aí, olha o que aconteceu ontem, olha o caminhão, olha o caminhão. Esse é um caminhão que vinha de Santa Maria do Herval e quando ele chegou na BR-116, porque é uma descida, na hora que ele foi entrar na BR-116 já estava sem freio. E ele cruzou, gente, ele cruzou a BR-116 e é um local de muito movimento, ali na região de Morro Reuter. Cruzou a BR-116 e invadiu um posto de gasolina. Mais um acidente envolvendo o caminhão. A gente tem dito aqui quase que todo dia. Dá a sensação, não tenho como provar, mas o que tem acontecido de acidente envolvendo caminhão nos últimos dias chama a atenção. E por muita sorte, foi só o motorista, né, que ficou ferido e não foi nada grave, ainda bem. Mas poderia ter acontecido uma tragédia. Imaginem se esse caminhão, se ele vai um pouquinho mais ali para o lado e pega aquelas bombas ali, era a explosão na certa. E na BR-116, um trecho movimentado em direção ali a Serra Gaúcha, em direção a Dois Irmãos, o movimento é grande. E ainda bem que ele não passou por ninguém. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e mostra como é que ficou. Aí, ó, olha só, a parte de conveniências. Um susto muito grande. E também a gente vai mostrar em seguida, na segunda reportagem especial sobre as creches abandonadas, a situação de uma das cidades mais prejudicadas pelo descaso com a educação e o desperdício do dinheiro público. 4 escolas de Guaíba estão assim, deste jeito. Umas, a construção nem subiu, só material que foi jogado. Em outras, desse jeito, o esqueleto, o mato consumindo e estragando o dinheiro público, estragando um monte de material comprado com o nosso dinheiro, né? E a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 46 creches nesse estado, ou seja, não terminaram. E a pergunta que eu faço, na sua cidade, tem alguma obra abandonada? Entre na nossa página do Facebook e denuncie, facebook.com/SBTRS-oficial. Entra lá, se tem creche, se tem algum outro prédio abandonado, dinheiro público desperdiçado, mande pra gente, entre na nossa página do Facebook e faça o seu comentário, a sua denúncia, que a gente vai atrás disso. 11h47, agora eu tenho um recado para vocês, preste atenção. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. 11h48, a temperatura é de 23 graus. Nesse momento tem sol na capital dos gaúchos. Esta é uma imagem ao vivo da EPTC, Avenida Carlos Gomes, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Bom, agora vamos falar do esporte, mas é mais pro lado policial do que para esporte. Vou chamar o Jeremias Werneck. Como é que tá, André? Tudo bem, Jeremias Werneck? Olha, é incrível o que a gente tomou conhecimento agora de manhã, porque 14 pessoas denunciadas por mais de 200 fraudes no clube internacional. 2 anos de investigação. Impressionou. Os números impressionam, né, Jeremias? É a conclusão. Conclusão da investigação do Ministério Público. Nessa entrevista coletiva, 14 pessoas, 4 ex-dirigentes, inclusive o ex-presidente Vitório Pífero. Aí as imagens da coletiva da manhã. Assim, André, esse é um processo que começou internamente no Inter e foi levado ao Ministério Público. E o Ministério Público começou a puxar o fio do novelo de lã. E foi chegando a nomes, e foi chegando a dirigentes, e foi chegando a empresários e aos procedimentos dessas fraudes.
E é bom a gente dizer para quem está em casa, a gente usa fraude e não corrupção porque é uma entidade privada e não pública. Se fosse uma entidade pública, seria corrupção. Mas como é uma entidade privada, o Ministério Público trata como fraude. Pois é, mais de 200 fraudes foram identificadas. As acusações: crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa na gestão colorada 2015 e 2016, Olimpíadas. E aí tem de tudo, André. Tem de tudo. Tem obras que foram lançadas no clube e que não foram realizadas. Né? Contratos de prestação de serviço para outras coisas de patrimônio que não foram contratadas. E, inclusive, o que o Ministério Público disse hoje de manhã, que eu tenho que controlar, assim, porque é tão chocante que chega a causar riso. O Inter justificou notas frias para pagar um pai de santo. Vai fazer o quê? Eles justificaram isso ou não chegaram a detalhes? A justificativa foi essa. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que um dos promotores do Ministério Público falou a respeito desse tema específico das fraudes. Solta aí. O que eles alegam, assim, que algumas despesas, um pai de santo, até onde eu sei, não deve ter nota fiscal de prestação de serviços, né? Então, como que eles justificariam uma despesa como a de um pai de santo? Vamos pagar um pai de santo, né, para determinada circunstância, né, enfim, atividade lá do pai de santo. Como nós vamos pagar isso? Então, o que eles fizeram? Eles simularam uma despesa relacionada a obras, né, para justificar aqueles valores que foram pagos para o pai de santo. Né? Só que o grande problema disso é que não me recordo da necessidade de um pai de santo no Inter em março, né, de 2015. Bom, eu quero dizer o seguinte, necessidade do pai de santo, eu quero fazer aqui, o promotor Flávio... Eu queria ouvir de novo, porque, olha, a gente não tem palavras. A necessidade de um pai de santo. Vamos ouvir de novo. Não tem palavras. Bota aí. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir. O que eles alegam, assim, que algumas despesas, um pai de santo, até onde eu sei, não deve ter nota fiscal de prestação de serviços, né? Então, como que eles justificariam uma despesa como a de um pai de santo? Vamos pagar um pai de santo, né, para determinada circunstância, né, enfim, atividade lá do pai de santo. Como nós vamos pagar isso? Então, o que eles fizeram? Eles simularam uma despesa relacionada a obras, né, para justificar aqueles valores que foram pagos para o pai de santo. Né? Só que o grande problema disso é que não me recordo da necessidade de um pai de santo no Inter em março, né, de 2015. Ou seja... Por quê? O raciocínio, só para explicar, o raciocínio que o promotor está fazendo aí, André, março de 2015, é início do Campeonato Gaúcho. O Inter foi rebaixado em 2016. Vá lá que se apele para a religião quando o Inter está lutando contra o rebaixamento. Seria 2016. Então, o raciocínio que o promotor fez é assim, naquele período, fazer a fraude já é um absurdo. Mas a justificativa de repassar dinheiro para o pai de santo, em março de 2015... O valor total, Jeremias, e nossos telespectadores internautas, é em torno aí de 13 milhões. 13. 13. Para o pai de santo, 3 milhões de reais. É isso? Aí o detalhe é o seguinte. O que o Ministério Público está dizendo? Muito provavelmente, houve a contratação de um pai de santo. Sim. Mas se majorou, se aumentou o valor desse repasse para ele, para botar ali na conta dele muitas outras coisas que não eram. Entendeu? Então não é assim, só para o pai de santo esse valor. No fim, ele acabou sendo uma testa de ferro, digamos assim, para outros desvios, outras fraudes, que drenaram 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Inclusive empresas, né, de família envolvidas nisso, né? Envolvidas em todo esse esquema. Vamos repassar só. São 14 denunciados pelo Ministério Público. Essa denúncia agora a Justiça vai analisar e vai dar encaminhamento ou não no processo. Na imagem está vendo aí Pedro Afatato. Ao lado dele está... Que era um vice. Um vice de finanças. Certo. Ao lado dele está um outro dirigente. A gente precisa fazer referência que esse dirigente, o Nunes, ele não foi denunciado. Né? Esse está Afatato. Afatato foi denunciado. É um dos 14. Assim como Vitório Pífero
presidente do Inter, e o Vitório Pífero já havia sido presidente do Inter antes, inclusive em épocas gloriosas do Inter, e ele voltou em 2015 e 2016. Aí está Vitório Pífero. E o Ministério Público diz o seguinte: não existem provas de que Vitório Pífero tenha atuado nas fraudes. Mas o entendimento do Ministério Público é que ele tem coparticipação, porque ele, no cargo de presidente, deveria saber do que estava acontecendo. Tinha ciência do que estava acontecendo. Deveria ter esse controle. Para quem está ligando a televisão agora, a manchete principal do Internacional hoje, qual é, Jeremias Werneck? 14 denunciados pelo Ministério Público em fraudes, lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha, com notas frias, tirando 13 milhões de reais dos cofres do Inter. Um escândalo. Um escândalo. Envolvendo o pai de santo, a gente já ouviu aí uma sonora do Ministério Público falando sobre isso, e também notas frias, André, de um depósito de sucatas em São Paulo. Nossa, olha que volta. Bom, por isso 2 anos de investigação, né, Jeremias? 2 anos contando desde o início do processo no Inter, no Conselho Deliberativo. Tá certo. Bom, as consequências, isso, o reflexo que vai ter dentro e fora de campo. Ali, ó, Carlos Pellegrini é um dos denunciados. A gente viu ali rapidinho o Carlos Pellegrini de óculos. Bom, em seguida no Campinho tu vai falar mais também a respeito disso, né? E os reflexos que, logicamente, isso não tem como, né, se isolar, né? Acaba tendo sim um reflexo. E nós esse é um também, dos assuntos daqui a pouco no Campinho. Um dos assuntos do Campinho. O outro é Feira do Livro. Feira do Livro. Bom, que bom amenizar um pouquinho, né? Porque... né? Não pode ser só... Apesar que a gente vai falar, continuar falando desse assunto também. Vamos lá pra feira. Aí. Bruna Osterman, o nosso colega Kleber Grabowski. Kleber está lançando um livro na feira, Bruna. Bom dia. Exatamente, Jeremias, André, bom dia para vocês, para quem nos acompanha. Então, um dia que vem com essa bomba aí relacionada ao Inter, mas antes de falar sobre isso, hoje, logo mais no Campinho, no SBT Esporte, a gente vai falar sobre esse livro 100 vezes Gauchão, do Kleber Grabowski e também do Gustavo Maiago, 2 jornalistas que conhecem a história do Gauchão, que completa 100 anos. Aqui, antes de entrar no ar, ele já me deu aí algumas pílulas do que tem dentro desse livro, fala muito sobre, óbvio, a hegemonia da dupla Grenal, mas também histórias muito curiosas. Mas antes de falar do livro, Kleber, é impossível a gente não citar nessa bomba que caiu hoje, 14 denunciados, 13 milhões de reais desviados do Internacional. Qual o impacto que isso tem no futebol gaúcho, no futebol nacional, na tua visão, né, como um cara que cobre futebol, que está ligado nisso há tanto tempo? Acho que o impacto já existe, né, porque se percebe o estrago que essa gestão fez no Internacional com o rebaixamento, se entende por que o D'Alessandro deixou o Internacional na ocasião, né, e eu acho que o interessante agora é ter a dimensão do rombo que se criou no Internacional financeiramente. E já tem uma movimentação da atual direção querendo ressarcimento. Então, a denúncia do Ministério Público, a fiscalização, a punição, será muito importante para o Internacional tentar recuperar um pouco do patrimônio que foi perdido e talvez 2 temporadas que devem ser esquecidas, né, ou devem ser apagadas da memória do Internacional, que até então era um time que nunca tinha sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. E esse rebaixamento passa direto por um interesse escuso que não era o foco no futebol e na administração sadia do clube, né? Rapidinho, 30 segundos, o que tu destaca aqui do livro para deixar o pessoal curioso para daqui a pouco? Olha, a hegemonia da dupla Grenal, como você destacou e todo mundo sabe, mas tem muita história do futebol do interior, né? O surgimento da rivalidade do futebol interior, e mesmo que a gente tenha assim, um campeonato gaúcho com uma dimensão muito maior como foi, né? Hoje a gente está discutindo se campeonato estadual ainda vale a pena. Novo Hamburgo está aí para mostrar que vale, né? É verdade. Bom, a gente fala aqui da Feira do Livro, onde o SBT tem inclusive uma casa, todos convidados, e a gente fala para a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto falando mais sobre esse livro com histórias incríveis e, é claro, também repercutindo essa bomba aí relacionada ao Internacional. Jeremias e André. E é uma obra, a gente vai falar mais sobre a obra do Kleber e do Gustavo no Campinho, é uma obra muito importante porque a história do futebol gaúcho muitas vezes é deixada de lado. E esses 2 caras, eles têm uma ligação muito grande com o futebol no interior. O Gustavo Maiago é da Zona Sul do estado. Então, é um livro muito, muito significativo para a história do futebol gaúcho. De muita pesquisa, muita história. Até já, então. Não tem buzina hoje? Vai buzinar ou não? Kia São Motors. Kia São Motors, tá aí. Mais uma vez, ó. Tá? Tô rindo, tô buzinando que eu vou sair pra cá. Vai pra lá. 11h59, agora 23 graus é a temperatura. Agora, eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante?
eu apresento a vocês Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país, que acabou de chegar a Porto Alegre. E a Jaciele conta pra gente como funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. Pois é, e a promoção vale nos próximos 10 minutos. Ligue, correndo, ligue agora, pense no futuro, faça Grau Técnico. E atenção, um detento provocou confusão e até disparos enquanto aguardava uma consulta em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, lá de Caxias do Sul. E ele tentou escapar dos agentes da SUSEP, mas foi capturado em uma rua bastante próxima. O tumulto aconteceu às 9 horas da noite de ontem. Os detalhes na tela. Pânico, gritos e muita discussão entre os pacientes que aguardavam por atendimento na UPA de Caxias do Sul na noite de terça-feira. O motivo do bate-boca com os funcionários foi o atendimento prestado a um preso e a falta de segurança no local. Conforme a SUSEP, o apenado já tinha passado pela consulta com o médico. Um agente que o acompanhava na sala de espera foi verificar se os exames já estavam disponíveis. Foi nesse momento que o preso fugiu da unidade. Ele correu em direção a esta passarela em frente ao local. Um segundo agente, que também fazia escolta, iniciou a perseguição e disparou para o alto. O homem, que estava algemado, ainda tentou se jogar nesse mato, mas foi recapturado. Após deixar a UPA, o detento voltou para o presídio estadual de Caxias do Sul e ficará em isolamento preventivo. Atenção para essa imagem que a gente vai mostrar. Vamos para a redação também. Quero conversar com o Guilherme Roquette. Ele vai mostrar para a gente um flagrante. Olha a imagem. Um caminhão desgovernado invadiu um posto de combustíveis em Morro Reuter. Direto da redação, o Guilherme Roquette tem os detalhes. O que aconteceu com esse caminhão, Guilherme? Mas por muito pouco não aconteceu uma tragédia. É verdade, André. Boa tarde a ti, boa tarde a todos. A gente pode analisar, sim, que por muito pouco não aconteceu uma tragédia por vários motivos. Primeiro, porque o caminhão não bateu em ninguém que estava no posto. E segundo, porque ele não atingiu nenhum carro na BR-116 e eu já explico por quê. Esse caminhão, André, ele descia a estrada de Santa Maria do Herval, no entrocamento com a BR-116. Bem, ali foi feita uma rótula nova. Isso. E também foi reformado o posto de gasolina que havia no local, que é justamente esse que a gente vê na imagem. O caminhão perdeu os freios, cruzou a BR-116 e subiu, então, no posto de gasolina, bateu naquela Saveiro branca que a gente está vendo ali, empurrou a caminhonete contra a parede e o carro e o caminhão foram parar dentro da loja de conveniências. Um susto muito grande que aconteceu lá em Santa Maria do Herval nessa terça-feira. Por que eu disse que a tragédia não foi maior por muita sorte, André? Porque poderia ter batido em algum carro que estaria trafegando ali, subindo ou descendo a serra pela BR-116. Vale lembrar que a RS-122 está bloqueada, então a 116 é a alternativa para quem for para Caxias. Então, o movimento nesse trecho ele já está maior em função do bloqueio. Por sorte, não atingiu ninguém e também não atingiu ninguém dentro do posto de combustíveis. O caminhoneiro teve ferimentos leves, foi atendido e o posto lá, a loja de conveniências, ficou completamente destruída junto com essa Saveiro branca que acabou sendo esmagada e se tornou um Fusca, né, André? Não, é incrível. Agora, para quem não conhece ali a região, só para a gente explicar, quem vem de Santa Maria do Herval passa pela estrada do Valahai, né? Quem é da região sabe bem do que eu estou falando. Chega nessa, é uma descida, tá? É uma descida e ela termina no cruzamento com a BR-116. O que faria esse caminhão? Ou pegaria para o norte ou para o sul, a BR-116. Aquela estrada, ela é sinuosa até chegar na BR, ou seja, ele já desceu descontrolado. E ele não teve outra alternativa a não ser seguir em linha reta. Então, ele cruzou a BR-116, como tu disseste muito bem, correndo o risco de ter batido em carros que subiam e que desciam. Conseguiu atravessar e aí em linha reta esse posto de combustíveis. Um detalhe importante,
Ele não bateu em outras pessoas, não bateu em ninguém, né? Nenhum carro na rodovia, na BR, e não passou por cima de nenhuma bomba de combustível. Porque se ele passa por cima de uma bomba, bom, aí é explosão quase que na certa. Exatamente. Ou seja, ainda todos tiveram muita sorte. Agora, o que aconteceu com esse caminhão? Perdeu o freio? Por que perdeu o freio? Isso a gente já não sabe. Agora, a quantidade de acidente envolvendo caminhão nos últimos tempos me chama muito a atenção, Guilherme. É comum na serra, né, André? Até os caminhões descem a serra constantemente com o pé no freio e acaba dando fadiga nesse sistema. Freio motor. Justamente precisa ser usado o freio motor, é o que os mecânicos recomendam. E ali o caminhão deu um baita de um prejuízo, porque destruiu a loja de conveniências e além de ter destruído totalmente a saveira que estava estacionada, também atingiu uma Paraty que estava estacionada no posto de combustíveis. Deu muito prejuízo, mas por sorte não houve nenhuma vítima fatal, apesar de todo o estrago que a gente está vendo. Agora eu fico me colocando no lugar desse motorista do caminhão, porque aquela descida, né, como eu disse, para quem vem ali de Santa Maria do Herval e chega até a BR, ela é uma descida e é com curvas. Imagina o desespero dele, sabendo que ele ia ter que atravessar uma BR-116 movimentadíssima, e tu chamasse a atenção porque tem um trecho da serra que está bloqueado ali, que vai para Caxias do Sul pela RS 122. Então muita gente está indo para Caxias, o mesmo Farroupilha, usando a BR. Ou seja, o movimento é grande. E aí saber que tu vai ter que atravessar uma BR 116 e vai lá saber onde é que ia parar. A gente não sabe qual é a carga dele, mas certamente estava um caminhão, né, pesado. Possivelmente é com pallets de madeira, porque tem uma prancha atrás ali, André, do caminhão. E se o caminhão tomba em uma das curvas ali da estrada de Santa Maria do Herval, André, ainda corre o risco de atingir alguma daquelas casas que tem ali na encosta para baixo do morro, porque também é uma região que tem várias habitações, alguns sítios, né? Tu conhece bem ali, né, André? E tem bastante moradores, muitos moradores ali na região. Então foi muita sorte mesmo todo esse estrago, todo esse susto não ter terminado numa tragédia. Não, e outra coisa, chamasse a atenção para um negócio importante aí. A cidade de Santa Maria do Herval, ela já fica numa parte de baixo. Para tu chegar até a BR-116, tu sobe e aí tu começa a descer. Então ele já poderia ter perdido o freio lá na subida. Quer dizer, olha, foi de fato muita sorte de todos. Vamos a uma outra informação agora de um acidente. Um motorista que morreu depois de bater o carro foi na RS 240 aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Que trecho perigoso da RS 240 entre São Leopoldo e a cidade de Portão, Guilherme. Pois é, André, e o destaque é que o trecho é duplicado. Não era para ter acidente ali. Só que esse caso... De frente ainda? De frente, exatamente. O que aconteceu? Essa batida entre o Siena e a Renault Master, a van branca, aconteceu por volta das 5 horas da manhã no quilômetro 3, no sentido de Portão para São Leopoldo. O motorista do Siena, de 35 anos, ele invadiu a pista contrária e bateu de frente na van. O condutor da van disse que não conseguiu fazer nada, não conseguiu desviar, porque na pista da direita tinha um caminhão. Quando ele se topou com o Siena de frente, não houve o que fazer. Os dois carros bateram de frente. Testemunhas disseram que o automóvel já havia dirigido cerca de 6 quilômetros na contramão. O motorista de 35 anos, ele recebeu atendimento, mas morreu no local. Ainda não se sabe exatamente por que ele dirigiu esses 6 quilômetros na contramão, mas o fato é que esse acidente se tornou mesmo uma tragédia, porque os dois carros bateram de frente e aí uma van e um carro, o veículo, né, o automóvel de passeio, não teve muita chance, acabou sendo mais danificado. Guilherme, eu tinha lido há pouco que era uma ambulância, mas ela não tinha função de ambulância. Estava descaracterizada. Descaracterizada, que é essa que a gente vê que está com o símbolo da EGR ali, a Empresa Gaúcha de Rodovias, é isso? Não, aí é a ambulância que atendeu a ocorrência. É essa branca aqui. Tu vê que tem frente. Duas. São duas vans, por sinal, do mesmo modelo. Sim, pois é. Pois é. E aqui que bateu, ela estava caracterizada como ambulância, mas não era uma ambulância. Né? Sim. Ela era um carro privado, tinha sido comprado, dentro estava vazia, mas ela tinha sido usado em algum dia para ambulância. E há um outro acidente ainda que aconteceu depois, André. Esse aconteceu por volta das 5 horas da manhã e depois, por volta das 9 horas da manhã, uma Fiorino e um outro carro bateram de frente já no trecho de Capela de Santana. Esse acidente não deixou nenhuma pessoa ferida, mas a batida foi bastante forte. A Fiorino tombou, inclusive, lá em Capela de Santana e deixou os condutores, os ocupantes desses dois veículos feridos. A gente vê a Fiorino bastante destruída. Nossa. Segundo as informações preliminares, ela pertencia
a uma floricultura ali da região. Nesse trecho não é pista dupla, né? Não, porque daí já é depois do pedágio, naquele trecho que vai em direção a Montenegro. Muito bem, temos uma informação de Cruz Alta, no noroeste do estado. Criminosos entraram com uma moto durante um assalto a um mercado, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. O que aconteceu aí foi um assalto, né, por volta... Esta aqui é outra informação. É o da moto, né? Exatamente. Da moto lá de Cruz Alta. Isso foi no meio da tarde, então, dessa terça-feira. O bandido, ele chega de moto, aparece aí nas imagens. Ele acaba entrando com moto e tudo, André, dentro do supermercado. Nossa. Ele fez isso para pegar um comparsa que já estava dentro do estabelecimento, já havia feito a limpa nos caixas. Os dois indivíduos, então, eles estão armados com capacetes e também usam luvas. Eles entram no estabelecimento, anunciam o assalto e levam dinheiro dos caixas. Os assaltantes, eles fugiram. Conforme a Brigada Militar, as vítimas disseram que o carona da motocicleta ainda efetuou um disparo de arma do fogo para o alto, possivelmente até para intimidar uma ação da própria polícia ou também uma reação das vítimas. Estão sendo feitas buscas, mas até o momento esses dois assaltantes que entraram de moto e tudo dentro do supermercado não foram presos, André. Olha aí a imagem, eles entrando e estavam com o capacete, o que dificulta a identificação, né? Dificulta a identificação. O que estava na moto ali à esquerda, em cima, ele segue na moto, cuidando, né? Fazendo a vigilância, enquanto que o outro faz o trabalho dele na parte de dentro. Agora a gente vê que ele estava ali dando ordens, né? Sim. Queria ser rápido e objetivo, enquanto que o outro em cima da moto fazia a segurança. A que ponto que se chega, né? Entra de moto para fazer um assalto e pelo horário apareceu ali às 2h18. 14h18, a polícia ainda procura quem são esses criminosos. Num horário de bastante movimento, André. Muita gente às vezes sai no horário de almoço, vai comprar alguma coisa no supermercado e acaba se topando de surpresa com uma ação criminosa dessas num estabelecimento que a gente percebe ali que é na região até central de Cruz Alta. E sem medo nenhum, né? 2 da tarde. Totalmente. Não cuidam, né? Não intimida, antes não era tem mais à noite. Tipo eles não se intimidam, eles vão e invadem a qualquer hora, a qualquer momento. Inclusive, a gente vai contar agora, obrigado, Guilherme, a gente contar uma outra história, assim, bastante ousada também, e é exclusivo. A nossa equipe acompanhou agora de manhã a prisão do último criminoso envolvido no assalto a uma lotérica no centro da cidade de Arroio dos Ratos. Foi na tarde de ontem isso. E as câmeras de segurança da lotérica, elas gravaram toda a ação dos criminosos. E agora a gente vai acompanhar na reportagem. Policiais cercaram os suspeitos neste condomínio de casas em Eldorado do Sul. Os PMs tentavam capturar uma quadrilha de assaltantes. Moradores ficaram assustados com os bandidos em fuga. Minha amiga que mora sozinha disse, olha, aconteceu isso, te fecha em casa que eles estão por aqui. Aí eu me fechei e avisei outras pessoas também, né? Com exclusividade, nossa equipe acompanhou a prisão de um dos ladrões que atacou a única lotérica na cidade de Arroio dos Ratos, na região carbonífera. Os marginais não investem em uma empreitada dessa magnitude aí sem planejamento e sem informações privilegiadas, com certeza. O cerco, o apoio da comunidade, a comunidade interagindo com a polícia, trazendo informações, foi com certeza imprescindível para o desfecho positivo dessa ocorrência. As câmeras de vigilância registraram tudo. Os ladrões chegam logo depois do meio-dia. Repare neste assaltante com um revólver nas mãos. Ele dá o sinal para os comparsas. Mais 2 criminosos invadem o local. E um deles pula o guichê de atendimento. Do lado de dentro, funcionários levantam as mãos. Se assustam com a violência. 3 clientes estavam na lotérica. Uma mulher consegue escapar sem ser percebida. Os ladrões andam de um lado para o outro. Nervosos, roubam o dinheiro dos caixas enquanto mais um cliente entra. O vídeo não mostra a fuga, mas do lado de fora, um quarto bandido esperava o bando em um carro. Foram quase 20 horas de cerco policial. Todos os bandidos que agiram no assalto foram presos. Mas um detalhe chamou a atenção. Na sequência do crime, o dono da lotérica pegou um táxi e perseguiu o bando. Ele foi ameaçado pelos criminosos, mas conseguiu avisar os policiais da rota de fuga da quadrilha. Inicialmente foi pego um indivíduo, depois foi pego um outro indivíduo, depois, durante a madrugada, foi pego esse último que está sendo entregue agora aqui. Eles foram autuados em flagrante
por roubo, porte de arma, tentativa de homicídio. Uma das armas usadas no assalto foi apreendida, além de quase R$5.000 em dinheiro. Os bandidos presos são de Canoas e Eldorado do Sul. Um menor de 17 anos também fazia parte do bando. A Polícia Civil já sabe que o crime foi planejado por um morador de Arroio dos Ratos. Ele está identificado e foragido. E é um indivíduo que já tem antecedentes, muitos antecedentes, já esteve preso, não só ele como os outros 2 irmãos dele, e nós agora vamos representar pela prisão preventiva também dele. No dia seguinte ao assalto, a lotérica já estava aberta. Alívio para os comerciantes da região que destacaram o trabalho das polícias. E agora ao vivo, Marcelo Chemlay tem outras informações, né, Marcelo? Boa tarde. Exatamente, boa tarde para ti, André Raro, boa tarde para quem está acompanhando o SBT Rio Grande. A nossa equipe ainda está em deslocamento no retorno de Arroio dos Ratos, onde nós acompanhamos hoje, bem cedinho, André, a prisão do último suspeito aí junto com as equipes da Polícia Militar, que fizeram aí um cerco de quase 20 horas na região de Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos. Uma quadrilha que, como as imagens mostraram, agiu com violência, estavam armados, mas o que eles não contavam, André, e o detalhe é esse, é que o dono da lotérica os perseguisse. O dono da lotérica pegou um táxi na sequência do assalto e foi na direção do bando, se arriscou bastante, uma atitude que a Polícia Civil também não recomenda, mas foi justamente isso que ajudou aí ao planejamento do cerco. Durante as horas, a tarde de ontem, a madrugada e a noite desta quarta-feira, a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, conseguiu prender 3 suspeitos e o último, o quarto, foi preso hoje, logo no início da manhã. E um outro detalhe, André, ele foi preso dentro de um ônibus, na BR-290. Por que isso aconteceu? Porque ele, durante toda a madrugada, havia invadido uma residência ali próximo ao condomínio Guaíba Country Club e pegou roupas dessa família, desse condomínio, e dessas roupas ele trocou e invadiu um ônibus. E a família, portanto, pôde auxiliar aí, né, depois de ser rendida, pôde auxiliar a polícia nas vestimentas, as características desse bandido. E aí o ônibus foi abordado. Ele ficou durante algumas horas ameaçando essa família e aí conseguiu no início da manhã sair, pegou esse ônibus durante a BR-290, ônibus que nós passamos por ele ali no contrafluxo, percebemos a movimentação da Polícia Militar e a partir daí começamos a acompanhar justamente aí o final desse cerco. Já conversando com o delegado Pedro Undargarim, da Delegacia de Arroio dos Ratos, se descobriu que o mentor desse assalto na lotérica é um morador de Arroio dos Ratos. Detalhe também, André, ele é filho de um ex-vereador de Eldorado do Sul. Um ex-vereador de Eldorado do Sul. A nossa produção tentou contato com a família, mas ainda não conseguiu. E esse homem já é considerado foragido, o mentor, porque no dia anterior ao ataque, na segunda-feira, ele foi até a lotérica, fez imagens, a lotérica estava bastante lotada, mas ele percebeu ali a rotina e pôde passar informações para que essa quadrilha realmente efetuasse o ataque. Uma informação de bastidor que não foi confirmada pela... Diga, André. Não, qual foi a informação que não foi confirmada? Depois eu quero te mostrar uma imagem aqui, porque essa mesma agência lotérica já foi atacada e desta mesma maneira em janeiro do ano passado. Mas daqui a pouco eu mostro a imagem, só conclui com a tua informação. Exatamente. É a segunda vez que essa lotérica é assaltada na cidade. E uma informação de bastidor, essa quadrilha, ela tinha o conhecimento de que uma quadrilha ligada ao tráfico faria um depósito nessa lotérica, portanto aí um volume mais expressivo de dinheiro, e depois desse depósito eles resolveram atacar a lotérica, ou seja, tinha informação, era dia de pagamento, tinha informação de um depósito em quantias maiores, isso não foi confirmado pela área de inteligência da Brigada e nem da Polícia Civil, mas surgiu essa informação durante esse cerco policial, informação que a Polícia Civil vai buscar aí confirmar as ligações dessa quadrilha de assaltantes com uma outra quadrilha ligada ao tráfico de drogas em Arroio dos Ratos, André. E principalmente o uso de agências como essa para fins de depósito bancário, coisa que uma agência bancária a gente sabe qual é a segurança toda que tem para se entrar numa agência. Bem diferente das agências lotéricas. Eu só quero mostrar agora a imagem desse assalto
voltando aí para o ano passado, em janeiro do ano passado, a gente vai mostrar agora a imagem, é aí na tela maior, a tela da direita, que eles fizeram a mesma coisa. Eles entraram num grupo de 2, 3 e aí subiram, também subiram, fizeram a mesma coisa. Subiram, né, eles montaram nessas grades, pularam para a parte de trás e pegaram o dinheiro. Esses dois, essa senhora de amarelo aí, ela fazia parte. Daqui a pouco ela sobe junto ali e aí o companheiro, o parceiro, diz, não sobe, porque vai outro subir. Esta imagem da direita que vocês estão acompanhando foi no ano passado. A imagem de baixo da esquerda foi a prisão de um dos integrantes que durante a noite, né, conseguiu entrar numa residência ali na cidade de Guaíba para pegar roupas e foi preso hoje, então, agora de manhã, flagrado pelo Marcelo Chemali dentro do ônibus. Obrigado pelas informações, Marcelo Chemali. Agora 12h20, atenção, exclusivo. O descaso com o dinheiro público. Olha só, desde ontem a gente está mostrando aqui dezenas de creches aqui no estado que estão com as obras paradas. Seria descaso? Seria incompetência? Seria burocracia? Eu acho que é tudo isso junto e muito mais. Então preste atenção, porque 4 creches aqui na cidade de Guaíba, na região metropolitana, começaram a ser construídas, mas nunca terminaram. No Rio Grande do Sul, 46 creches que receberam verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estão na mesma situação. Obras inacabadas. Veja na reportagem do colega Andrei Rosseto. O olhar é de desolação, enquanto o dinheiro público apodrece ao relento. Meu guri tinha 5 anos, 6 anos, quando começaram, aí falou, vai dar para ir para a creche aqui. Nada, já vai fazer 12 anos o guri e nada. Claudiomiro mora em frente ao esqueleto do que deveria ser a Escola Municipal de Educação Infantil Noli, no bairro Colúmbia, em Guaíba. A obra parou em novembro do ano passado, depois de um investimento de R$825 mil. O cara se sente impotente, né? Porque no fim o cara paga imposto, paga tudo certo, no fim o troço fica aí. O cara precisa, tem que estar correndo atrás. A estrutura, já consumida pela ação do tempo, teria capacidade para 225 crianças. Daniel estudou em outro bairro por causa da obra inacabada. Era difícil, né? Pegar carro de manhã, levantar no frio. Era difícil, sendo que podia ter uma escola na frente da casa. A frustração é grande também no bairro Jardim dos Lagos. Aqui falta concluir menos de 10% da obra, onde já foi investido quase R$1,5 milhão. A comunidade aqui anseia por essa obra desde 2014. Poderia aqui tá dando aulas aqui para mais de 200 crianças. Segundo o líder comunitário, pais entraram na justiça para conseguir que a prefeitura pagasse o estudo dos filhos em escolas particulares. Além de não terminar a obra, o governo está gastando com decisões, para executar decisões extrajudiciais para poder abrigar essas crianças em outras escolas. Segundo a prefeitura, a obra parou por causa de 2 sucessivos abandonos de contratos das empresas responsáveis. Outras 3 licitações não tiveram interessados. Das 5 obras que receberam verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aqui em Guaíba, apenas uma ficou pronta. As 4 escolas inacabadas consumiram quase R$5 milhões e deixaram de criar 900 novas vagas. Hoje, faltam mais de 500 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos em Guaíba. Eles investem o dinheiro, vai fora do dinheiro e fica tudo por isso mesmo. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não há previsão de retomada dos projetos. A justificativa é que o fundo não vai destinar recursos para escolas que estejam com menos da metade das obras concluídas. Pois é, sobre a situação das creches em Porto Alegre, que nós mostramos ontem aqui no SBT, a Secretaria Municipal da Educação informou que busca, desde o início da gestão, recursos para concluir as obras. E incluiu a iniciativa como ação prioritária do Fundo Cidadania pela Educação, criado pela Unesco para arrecadar recursos na capital. A gente vai em um intervalo e, na volta, vamos continuar falando desse assunto e a participação dos telespectadores. É rapidinho, já estou de volta. Até já. Agora, 12h28, fique com um recado da Sorri Fácil. Preste atenção. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Giardini e vim falar de sonhos.
Você se sente inseguro usando uma dentadura? Sofre com aquela prótese solta e tem vergonha de sorrir? Porque chegou a hora de São Leopoldo voltar a sorrir. Essa semana começa amanhã e vai até sábado o plantão de implantes do Instituto Sorrir Fácil em São Leopoldo. As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. A nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital, com raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Aproveite, pois essa é a última oportunidade do ano. Muito bem, doutor Alexander. Obrigado pela dica. Então, você em casa, não perca tempo, vagas limitadas. Aproveite esta oportunidade incrível somente esta quinta, sexta e sábado. Agende já a sua avaliação. 0800 600 3130. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Vamos à opinião dos nossos telespectadores a respeito do desperdício do dinheiro público que a gente tem mostrado desde ontem, mostrando reportagens. 46, eu vou repetir, 46 prédios abandonados, não dá nem para chamar de creche, porque elas não ficaram prontas. São prédios abandonados que, se estivessem prontos, seriam creches. Então a gente vai mostrar aqui a opinião das pessoas, nossos telespectadores. A Graziela Lorandi de Caxias. Na iniciativa privada não existe abandono de obra, nem trabalho mal feito. O contrato exige o trabalho concluído conforme o planejado. Por que no poder público tudo vale? Excelente pergunta, Graziela. O Michael Finger, pelas redes sociais também, as creches são só a ponta do iceberg. O problema é a injustiça, pois demora muito para alguém ser penalizado. A empresa construtora parece que faliu e aí tá aquela coisa. É bem isso aí mesmo. Ulisses Pimentel, de Imbé, Litoral Norte, em Mariluz, perto do camping Tatuíra, tem uma creche inacabada, bem perto da Estrada do Mar. Podem ir lá olhar. Aliás, o que tem mesmo de obra inacabada por esse estado é uma coisa incrível. Tem mais opinião? A Lucinara Karpinski. É verdade, é uma vergonha mesmo, as mães precisando trabalhar e nada destas creches. Eu repito, 46 prédios que, se estivessem prontos, seriam creches. Só no Rio Grande do Sul. Só aqui no Rio Grande do Sul. Só aqui no estado. 60 milhões de reais, gente. 60 milhões de reais destinados para essas obras. Aí eu pergunto, será que não poderiam ter projetado, então, só a metade? Porque, ao todo, no Brasil, acho que são 230, né? Ou seriam 230 aqui no Rio Grande do Sul? É tanto número que a gente, olha, se perde. Se perde. Mas 46 obras inacabadas aqui no Rio Grande do Sul seriam destinadas às creches. Aí eu pergunto, se fizessem 10 creches só, então? 10 creches. Mas, André, por que as creches não acabaram? Aí tem diversos problemas. Aí a construtora que faliu, aí é porque terminou o dinheiro, porque não teve a contrapartida de determinado município. Aí tem situações que o dinheiro ele deve ser devolvido. Tem diversas situações. Mas o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, estão atentos, olhando para estes prédios, para estas histórias, porque, enquanto isso, a população pagando e pagando imposto que não termina mais. Sabemos que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais paga imposto. Eu já fiz alguns comparativos com o estado vizinho de Santa Catarina. É incrível a diferença. Você atravessa ali em Torres, atravessa o Mampituba, chega em Santa Catarina, o supermercado, gente, o que se paga de barato? A gente acha barato, porque aqui tudo é caro. Aqui é tudo muito caro. Por quê? Porque os impostos são caros. Aí o governo queria cobrar o IPVA à vista em janeiro do ano que vem. Não deu certo. Teve que pisar no freio. Eu falei 230 creches, o número projetado era de 230. Só no Rio Grande do Sul. 60 milhões de reais. Aonde estão as creches? O que tem é só projeto de creche. 46 prédios transformados em obras inacabadas com o seu dinheiro. Dinheiro sofrido, pagando imposto, tudo abandonado. Então, que o Ministério Público Federal e Estadual, que estão unidos para resolver essa questão, consigam, de fato, chegar a uma penalização, a uma solução para não ver mais para esses prédios aí, pelo menos 2, 3, 4 serem aproveitados. Então, tomara que o Ministério Público Federal e Estadual consigam resolver isto quanto antes. Muito bem, e o governo federal propôs a extinção de municípios com menos
de 5 mil habitantes. É uma decisão que foi anunciada ontem. Segundo o Ministério da Fazenda, eles são incapazes de se manter. O projeto consta na proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. No Rio Grande do Sul, de acordo com os números da FAMURS, 226 municípios seriam afetados por terem receita menor do que 10% do total de arrecadação. Os detalhes na reportagem. Seu Pedrazzi olha com orgulho para o prédio da Prefeitura de São Martinho da Serra. Ele foi o primeiro prefeito quando o município se emancipou há 27 anos. A única solução que nós tínhamos na época e está hoje evidenciada foi a nossa emancipação, com muita luta, muito sacrifício. Com 3.234 habitantes e participação própria de 7,1% na receita total, São Martinho da Serra seria um dos municípios que deixariam de ter a administração própria no estado, segundo a lista de 226 cidades da FAMURS. Para o procurador do município, a mudança seria um retrocesso. Conseguir ter autogeria diferentemente de tu esperar que os recursos venham de uma outra cidade. Então hoje o prefeito, a prefeitura, consegue gerir os recursos de forma a atender todas as demandas do município. Caso a medida passe a valer, os municípios que se fundiriam seriam definidos a partir do próximo censo demográfico, previsto para acontecer no ano que vem. Em 2025, acabaria o mandato dos prefeitos e no ano seguinte, em 2026, os municípios já fariam parte das cidades vizinhas mais ricas. Nesse sentido, São Martinho da Serra provavelmente voltaria a ser distrito de Santa Maria. Segundo o projeto, uma cidade poderia integrar até 3 municípios. Os moradores não gostaram da ideia. É regredir, né? É voltar para trás na história e sem contar na quantia de desemprego que vai causar isso aí, né? A gente fica triste assim de ver, tudo que a gente passou, trabalhou pelo município e agora voltar a ser distrito novamente. Eu tenho muito orgulho de ser martiense e digo que estou muito triste com esse momento, né? Eu não me enxergo pertencendo a Santa Maria. Eu sou martiense de coração, amo minha cidade e vou fazer o possível para continuar sendo martiense. Muito bem, o escândalo no Internacional. Mais de 13 milhões de reais. Jeremias Werneck, dono do Campinho, vai contar pra gente o que aconteceu hoje de manhã, depois de 2 anos de investigação, Jeremias. Dono do Campinho também não, sou meio que o Zé Ricardo. Tá? Mas eu tô aqui. Tá? Valeu, André. Muito obrigado, viu? Até a próxima.